aqui ao som de timbalada, fizemos aquela pausa rápida para poder reabastecer. Opa, ainda está fechado aqui. Mas a gente fez uma pergunta para Danilo, que diz respeito a planejamento sucessório. E você sabe o que é isso? Você preparou alguém para poder lhe substituir ou eventualmente atuar na sua ausência? Danilo, como é que você atua em relação a isso, meu amigo? No meu caso, eu estava até aqui meio que no make-off conversando com as meninas, e aí eu tenho isso muito claro para mim, tá? O meu entendimento, eu costumo até dizer, assim para as pessoas, que a gente aprende com o que a gente ensina, né? Então, através desse entendimento, eu acho que a gente, quando prepara as pessoas, né, seja para nos suceder ou para qualquer outra situação que vá projetá-la em várias esferas aí do âmbito profissional, a gente cresce, cara. A gente cresce muito. A gente cresce em várias situações, como pessoa, como profissional, né? Você já é visto também de uma outra forma, você é visto por aquela pessoa de outra forma, e a partir dali vão se desenvolvendo, vão se desenrolando outras situações que vão projetando você para outros caminhos, né? Então, é claro que muita gente tem medo. Eu acho que eu estava falando para as meninas aqui há pouco, que existia essa escola, né? As empresas elas meio que estimulavam essa competição internamente e tinha-se muito esse entendimento de que você precisava ser rígido e você precisava muitas vezes segurar as informações, tinha que ser com você, você tinha que ser o centro de tudo, e não é assim, cara. Você tem toda uma equipe ali a seu dispor, você tem as pessoas ali com você. E a partir do momento que você desenvolve essas pessoas, você estimula essas pessoas, elas vão junto com você, Vão crescer, né? com Elas te certeza. admiram, né? Então elas crescem junto e você naturalmente vai para um outro caminho. Então isso tem que ser uma coisa muito bem pensada e vista pelos líderes, né? Que tem que existir. Você tem que trabalhar muito isso Rapaz, na em cima do que cabeça. você me falou, já vou passar a bola para a Grazi aqui. Grazi, já teve alguma situação que vou compartilhar aqui, eu enfrentei, mas vamos lá. É de você chegar em um ambiente no qual alguém saiu, mas que não fez a questão de te passar aquilo que tinha que passar. Você já passou por isso, já enfrentou isso? Porque é uma coisa muito comum no condomínio, né? Alguém sei lá, por algum motivo não continua e aí simplesmente vai embora e esquece. Muito. E se as pessoas bem soubessem o quanto isso é prejudicial para elas próprias, porque aí deixa a gente imaginar o que pode ter acontecido, né, pela falta daquela informação. Então, quando a gente traz transparência e há uma transição clara, você pode sim dizer, não, isso aqui eu recebi, isso aqui eu não recebi, mas imagine você não ter o básico, não ter a informação que precisa para que você dê continuidade. E, enfim, cada um tem uma forma de trabalho, cada um tem uma forma de desenvolver aquela atividade. Pode não ser da forma que você faria, mas a pessoa fez com a informação que ela tinha e da forma que ela sabia fazer. Então, se ela passa isso de forma muito tranquila e transparente, essa é uma continuação. Cabe a você querer seguir daquela forma ou não. Mas é muito ruim alguém perguntar: tal pessoa te passou isso? Não, infelizmente não passou. Não passou por quê? E essa cultura no ambiente condominial é muito ruim, no que diz Muito. respeito a essa questão de se eu não estou, ninguém pode estar. Exatamente. Essa, É isso, né? não é isso? É, o legado, ele fica do que você fez, mas também de quem pode te defender na sua ausência. Não é? Então, assim, quando você não está presente, você faz uma boa transição, que você tem uma boa relação nesse processo, quem vai ficar, ele pode sim, quando alguém questionar, dizer não. Não procede. Eu recebi sim essa informação. Porque a pessoa já foi, e as pessoas têm esse costume de achar que não foi ela, não vai ser ela que vai estar ali, então quem vai chegar não presta, né? Então, assim, o mercado está aí, mais uma vez eu falo, Arlo, eu E bato isso sempre. você falou uma palavra aí, e aí para não perder, que é super Sim, importante, legado. Legado, Sim. legado. exatamente. Agora, só fazer um adendo ao que a Grazi falou, mas existe também a situação contrária, a situação de que, infelizmente, às vezes quem assume, não sei se por questão de personalidade, não sei o que é, mas que quem normalmente
realmente assume, não quer, assume a gestão, mas não quer assumir certas situações, e mesmo havendo transição, diz que não sabia ou que não apoiou. Cinzenta. Então, cinzenta. Isso, aí seria Então, um isso aí caminho existe oposto. também um caminho oposto. Isso Então, a aí, gente também sofre com isso. mas isso vai muito do profissional e da insegurança dele, né? Verdade. Porque quando você é seguro, quando você sabe o seu papel, você sabe quem é você no mundo, você não precisa invalidar o trabalho de ninguém para você mostrar quem você é. Né? É isso. Mas em cima dessa lógica que vocês estão trazendo para a gente está esquecendo de um elemento fundamental no ambiente condominial, né? Que a gente, por enquanto, não tocou nesse assunto. Mas é o papel da administradora. As administradoras têm um papel fundamental para o sucesso. Não vou dizer que ela é responsável pelo sucesso da gestão do síndico, mas uma administradora que faz um trabalho bem feito e que apresenta os documentos da forma adequada, ela consegue contribuir de forma significativa. E vocês estão assistindo a gente, eu vou dizer uma novidade aqui de primeira mão. Renata, Danilo e Camila agora estão atuando de forma conjunta e possuem, ou seja, fundaram, né, uma empresa, uma administradora de nome Altares. Não é isso, Danilo? Exatamente, exatamente. Obrigado aí por trazer aí essa oportunidade da gente poder falar um pouco da Altares, né? Que ela vem justamente desse entendimento do que a gente está discutindo aqui, né? O que acontece, Arlo? A gente tem aí esse tempo todo de mercado e justamente identificando todas essas questões que a gente tanto trabalha e muitas vezes até tenta modificar, e aí pegando o ganchinho aí no que a Grazi estava falando em relação a questões que envolvem a continuidade ou não, né, de alguns trabalhos. Então a gente enxergou justamente assim, cara, isso tem que estar muito bem elaborado, muito bem pautado e muito bem construído dentro de um condomínio, né? Então a administradora tem esse papel, né? É fundamental que a administradora possa trazer para o condomínio a possibilidade dele se estruturar, né? A gente sabe que não é uma empresa, mas naturalmente tá ali entrando e saindo dinheiro de alguma forma, né? Então, e muitas vezes tem condomínios que tem aí um orçamento, né? Sim, que sim. a gente tem que ter um cuidado danado com isso. Então, para tudo isso, a gente precisa estar estruturado internamente, com procedimentos, com regras, com profissionalização das pessoas que trabalham, né? E essa estrutura ela precisa perdurar de alguma forma, né? Como é que ela perdura? Através do entendimento, primeiro, do condomínio, que é necessário você ter essa base sólida de construção de como funciona aquela máquina, e a partir dali os profissionais eles se adaptarem às regras do jogo, né? A obediência à convenção, ao regulamento interno e as regras que estão estabelecidas para o funcionamento desse condomínio, né? Que a partir daí a gente começa a desenvolver esses trabalhos. E de onde surgiu essa ideia de vocês aí montar uma administradora? Essa ideia vem, eu costumo até brincar um pouquinho assim, que eu fui meio forçado a isso. Forçado em que sentido? É verdade. Curiosamente vem de muitos clientes que me sinalizaram isso, né? Eles começaram a dizer assim, cara, por que você não está com a sua empresa fazendo isso? Por que você não está com a sua empresa? Eu comecei a dizer, cara, por que não estou? Eu me perguntando, vocês foram questionados justamente por eventuais insatisfações. Sim. Identificaram eventuais carências, necessidades, e vocês hoje estão aí no mercado de Salvador, né? Estamos no mercado de Salvador. A Altares ela vem com esse propósito, né, de poder estar mais próximo do condomínio, entendendo a necessidade particular de cada condomínio, construir junto com ele a possibilidade de estabelecer um caminho que seja favorável para ambos, né? Tanto para a gente, com o nosso trabalho, que é um trabalho diferenciado no sentido de construir uma história, né? E também do condomínio dele poder ter finalmente poder ser ouvido, vamos dizer assim. Legal, né? legal. Que muitas vezes não acontece. Então, muitas vezes o condomínio ele quer ser ouvido, ele quer ter ali a sua própria identidade e muitas vezes isso não acontece. Então é como se fosse uma forma de sair da mesmice, né? Sair da mesmice. Você que está assistindo a gente aí, se liga, tá? Tá precisando de uma administradora,
Vocês sabem que aqui o programa é independente. Danilo, Renata, Camila, a Grazi já falou sobre o curso dela. Ninguém está aqui, como é que fala? Financiando nada. Pelo contrário, a gente abre espaço para todo mundo, como a gente abriu para outras empresas. Então, você está precisando de administradora? Danilo, ligue pra Renata, Camila Altares. Entre em contato aí, tá? Aqui embaixo a gente vai colocar o endereço deles. Entre em contato. E aí vocês vão, inclusive, servir como avaliadores do trabalho deles aí. Sim. E tem um detalhe, tá? Se não curtiu, depois manda mensagem pra gente que a gente conversa com eles aqui. Não tem problema nenhum. O feedback é sempre Mano, muito importante. Bacana, fiquei feliz. É mais uma alternativa que a gente tem em Salvador. Pessoas sérias, pessoas que a gente já conhece, que tem uma responsabilidade, tem muito respeito no segmento condominial. Eu tenho certeza que a Altares, Danilo, tem tudo para dar certo. E eu torço por vocês também. Obrigada. Mas vamos voltar para nossa conversa aqui, Grazi. Quando a gente está falando de profissionalização, a gente sempre fala do síndico, né? E os colaboradores, por que são esquecidos? Isso vai muito da gestão, né? Foi como o Danilo bem trouxe aqui. Quando você faz com que o colaborador ele faça parte do meio, ele se sente pertencente. Então, as pessoas precisam ter essa consciência que quanto mais treinada, mais qualificada a sua equipe, mais solto você, enquanto síndico, você fica, né? Até para poder fazer um trabalho melhor, atendendo os seus clientes. E hoje, infelizmente, tem pessoas que não pensam dessa forma, né? E, assim, acham que, como Renata bem disse, aquela coisa vai tomar meu lugar, vai ocupar o meu espaço. E quem não tem competência não se estabelece. Então, se aquele espaço está ali disponível, pode estar para mim, como pode para qualquer outro, e tem outras coisas para a gente alcançar, para a gente almejar, e tem que ter, isso pode inclusive te travar, porque se você não tem alguém para poder qualificado, que o gestor se preocupa com aquela qualificação, ele vai ficar preso porque ele não tem quem faça. Né? Então, é isso. Renata. Vai gerir, vai acabar executando. Exatamente. Esses dias eu estava conversando com um colega e alguém falou bem assim, rapaz, você tá ligado aí que a inteligência artificial está substituindo todo mundo. Eu falei, opa, peraí, quem é a inteligência artificial? Ah, não, é porque agora tudo é inteligência. Velho, a inteligência artificial não vai substituir ninguém. Não, ela é um as apoio. Pessoas que utilizam a inteligência artificial. É uma ferramenta, Ou exatamente. seja, as pessoas que dominam o conhecimento, em cima do que Grazi está falando, é que, eventualmente, vão substituir aquelas que estão paradas no tempo, que não é o caso de vocês. E você estimula isso dentro do seu ambiente condominial lá, com os seus colaboradores? Sim e não. Tem dois lados. A parte humanizada dentro do ecossistema condominial se faz muito necessário. A gente lida com pessoas. Então, quanto mais a gente conseguir dar aquele atendimento... Rapidinho, para não perder o fio da meada. Olha o que o Renato está falando. Nós nunca seremos substituídos Jamais. pela máquina. Jamais. Se liga, tá? Jamais. Porque nós precisamos trazer o condômino mais para a nossa realidade. Com a inteligência artificial, a gente consegue fazer isso. Como que a gente vai fazer isso? Humanizando, tendo um atendimento com uma excelência maior, uma humanização maior. A inteligência artificial, ela é realmente, não temos como discutir sobre isso. Ela está chegando, está vindo muito forte. Ela já chegou. Exatamente. É um facilitador. É uma ferramenta fantástica. Exatamente. Não substitui, em hipótese alguma, um atendimento diferencial que um concierge faz ao recepcionar o condômino. Ah, Renata, mas a gente quer utilizar isso entre os meios de portais, WhatsApp. Ótimo, facilita muito, traz aquele diferencial no atendimento. Mas não é muito mais interessante quando você tem lá uma mocinha, um rapaz com um sorriso bonito, com uma hospitalidade diferenciada para poder atender, seja lá o proprietário, né, seja o condômino, seja seu locatário ou seu visitante desse modelo novo. Passa também, Renata, um pouquinho pela cultura nossa, né? Sim. A gente aqui no Brasil, e assim, por mais que a gente não aceite, mas a gente tem muito essa questão do sangue latino, Verdade. essa mistura toda que a gente tem de formação, miscigenação, então Verdade. a gente não gosta dessa coisa do mecânico, a gente gosta do corpo a corpo. Exatamente. A gente gosta de olhar no olho a olho, então
não sou contra, pelo contrário, sou super a Sim, favor. A sim, gente tem todos que somos. usar as ferramentas, mas esse atendimento no ambiente condominial Sim, faz a diferença. faz. Quando você está lidando com a pessoa pessoalmente, quando você está falando com ela ali olho a olho, muda tudo. Você sabe, pegando aqui um pouquinho do que a Renata está falando, é curioso isso, mas assim, o que eu procuro estimular? É uma realidade, né, que é muito bacana, se você Sim. parar para pensar hoje, a inteligência artificial, ela te auxilia muito, na verdade. Então, o que é que eu estimulo nas pessoas? Não perca a originalidade. Verdade. Utilize, é uma ferramenta, é muito bacana, ela vai contribuir demais com você. Mas pense, você vai fazer um comunicado para o seu condômino. Se você colocar lá num chat desse, você vai estar ali prontinho o que você quer. Mas leia. Sim, perfeito. Leia, e só você vai saber se o seu condômino, que você está ali todo dia, que você vê todo dia, que você fala com ele todo dia, ele vai ter o mesmo entendimento. Coloque um pouco de você ali, né? Do que você fala com ele, de como ele te veria dentro daquilo que você quer comunicar. Né? Então é um pouco que ela fala, humanizar também é necessário, senão fica automático demais. E não é isso que a gente quer. Mila, nessa brincadeira, Essa questão, rapidinho, essa questão só da cultura também, do WhatsApp, né? Da gente tem que estar sempre trocando mensagem. E respondendo, fazendo os atendimentos pelo WhatsApp. Tanto é que eu oriento toda a minha equipe de que dúvidas simples a gente pode orientar até pelo WhatsApp. Mas se for uma coisa mais complexa, ligue. Boa. Tira a dúvida do condômino. E depois, se você quiser, por questão de formalização, você pode até por WhatsApp falar, olha, conforme conversamos, fica alinhado, foi Só para tratado, registro. encerra seu atendimento, mas não fique trocando tantas mensagens por WhatsApp. Se surgir uma coisa muito grande, uma coisa muito complexa, ligue e tire a dúvida, porque mensagem, ela não transmite emoção. Não. E não esclarece. E não esclarece. E você corta a caminho. mensagem. Pode falar mesmo. Perfeito. Essa mensagem escrita é muito perigosa, porque É. o texto escrito é frio. Muito, Não muito. transmite emoção. Às vezes a gente quer escrever A, escreve B, e quando pensa que não, tá. Causa estabelecido. Vários exemplos, vários. De situações que se tornaram desconfortáveis por essa tratativa. E a gente assim, liga pra pessoa. E que na conversa, cara, não era nada daquilo. Não era nada disso. Se desfaz completamente. Mila, como eu ia falar aqui, o aniversário da gente aqui no Na Varanda, ele se confunde um pouquinho também com o seu aniversário enquanto síndica profissional. Verdade. Então, casa como a também, gente já está aqui no tempo estourado aqui, eu vou te pedir para falar um pouquinho aqui, para a gente encerrar hoje aqui, e você falar um pouquinho o que é que mudou em tua vida nesses 2 últimos anos, o ano anterior que você, inclusive, foi aprovada na certificação 5 estrelas. O que é que você tem de novidade pra gente? O que é que mudou em tua vida? Melhorou? Muito, com certeza. Sério? Diversos aspectos, né? Completamente. Mudou em questão ao profissional, questão ao pessoal, ao conhecimento que é nosso, que ninguém tira. E eu acredito que, assim, para mim, o diferencial principal de tudo é que melhorou e que definiu aonde eu quero estar. Então, assim, com a Camila de 2 anos atrás, principalmente iniciando na sindicatura, não tinha um cuidado em relação a que condomínio colocar proposta, mas não para qualquer condomínio, mas não tinha esse filtro como hoje eu tenho. Então, hoje eu sei onde eu quero estar, hoje eu sei qual é o segmento de condomínio que eu quero estar atuando. Então, foi uma mudança. Foram 2 anos que passaram muito rápido, mas que com diversos aprendizados e uma virada de chave mesmo. Para retomar o início da fala de Danilo aqui, né? Fazer o que gosta. Eu te perguntar, tá feliz? Estou, com certeza. Grazi, tá feliz? Feliz demais. E só complementando aqui o que Camila falou, o caminho se constrói caminhando, né? Você jamais teria esse filtro se você não tivesse passado por outras coisas. Verdade. Renata, tá feliz? Demais, demais. Ainda mais agora com esse projeto novo da Altari Gestão. É uma administradora boutique que a gente está trazendo para Salvador, um diferencial em prestação de serviço, né? Então, além de vivenciar essa gestão de propriedade com tanta veracidade, que é o que eu gosto de fazer, trazer isso dentro de uma administradora é o diferencial, é o que a gente quer. Então, se eu tô feliz, eu tô feliz pacas! Galera, é isso aí. Estamos finalizando aqui, já estourando o tempo, né? A Ana já olhou para mim 2 ou 3 vezes ali, ele ainda tá com a mensagem explodindo ali agora. Mas 2 anos, esse ano a gente teve aí um hiato e passa por essa questão. Eu vou compartilhar para vocês que vocês estão assistindo
e vocês estão aqui, passa por esse ato de você se sentir bem. Verdade. Então não adiantava a gente ficar fazendo programa aqui quando a gente não está se sentindo bem, que era o meu caso. Hoje eu estou me sentindo bem pra caramba, vou falar como o Renato falou, sentindo bem pacas. A gente está em paz, graças a Deus, e estamos felizes, tá? Você que está assistindo a gente, não esquece de curtir, compartilhar e comentar. A gente vai colocar o endereço da Altades, a gente vai colocar o endereço do curso que Grazi está aí gerenciando, que é o Síndico Diamante. Formação Síndico Diamante, tá? Mas não se esqueçam que depois daqui, quando a gente encerrar, a gente tem aqui aquelas perguntas que vocês não podem fugir, perguntas rápidas, respostas curtas, e curtam, comentem, compartilhem. Ah, detalhe, você que está assistindo aí, quer apoiar o programa, que é inteiramente independente, manda mensagem para a gente, entre em contato com a gente. E se você também quer participar do programa, manda mensagem que a gente vai tentar trazer você aqui direto para Salvador para participar do Na Varanda com o Síndico. Meus queridos, um abraço. Minhas queridas, aliás, minhas queridas e meu querido, um abraço, um beijo no coração de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente hoje e a gente se encontra brevemente.